Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com Conhecimento. Hoje nossa aula será de filosofia e comentaremos uma parte da habilidade 604. Você já parou para pensar o que significa a expressão ter poder? Quando pensamos em alguém muito poderoso da nossa sociedade, geralmente a gente pensa em alguém que é político, que tem poder político, ou em uma pessoa que tem muito dinheiro, muito rica, que tem poder econômico. Só que no sentido usual, ter poder significa ser capaz de. E se vivemos em sociedades capitalistas e liberais, entendemos que o dinheiro é uma fonte de poder, pois é ele que te dá capacidade de fazer muitas coisas. Em uma sociedade liberal e capitalista, ter dinheiro te dá poder, pois te torna capaz de obter educação, saúde, conforto, segurança e lazer. E este te dá um outro poder. Por exemplo, a educação te torna capaz de exercer uma boa profissão pela qual você vai ser bem remunerado, bem como ter saúde te torna capaz de trabalhar nela. Podemos entender, portanto, que o poder econômico é aquilo que te torna capaz em uma sociedade liberal e capitalista. Por outro lado, se com saúde e educação podemos trabalhar e desenvolver a nossa independência, viver da própria renda, do nosso próprio dinheiro, o que acontece com as pessoas que não têm condição de pagar, por exemplo, por uma escola privada, uma formação superior ou por um plano de saúde para sua família? Quem não tem dinheiro, como vai se qualificar? E sem dinheiro, como vai cuidar da sua saúde? O problema é que, na prática, a falta de dinheiro torna essas pessoas incapazes para o trabalho, ou seja, de viver da própria renda, sendo que posteriormente elas vão acabar ocupando as filas dos programas de assistência social do governo. Isso nos leva aos nossos dois principais problemas que vai aparecer aí na tela para você. Primeiro, como pensar o Estado em um século dominado pela mentalidade individualista do liberalismo e sua concepção de Estado mínimo? E o segundo, é possível pensar a superação da pobreza partindo unicamente da livre iniciativa dos indivíduos? Para entendermos a raiz do nosso problema, precisamos entender em linhas gerais o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina política e uma teoria econômica que sustenta a necessidade de eliminar todos os obstáculos à iniciativa privada de uma sociedade. E quais seriam, dentro dessa doutrina política e dessa teoria econômica, os principais entraves para a iniciativa privada? Acompanhe na tela comigo. Encargos fiscais sobre salário e lucro, tarifas protecionistas, regulamentações do Estado, subsídios do Estado. Implementada nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são epicentros do liberalismo econômico, teve como principais características os cortes nos gastos do governo com serviços básicos, de educação e saúde, e a flexibilização das leis trabalhistas. Com essas duas coisas, o fim das leis trabalhistas e o fim dos serviços básicos de saúde e educação, os direitos à saúde, à educação e ao trabalho digno converteram-se em serviços, ou seja, você só tem direito àquilo que o teu dinheiro pode comprar. E isso nos leva a um círculo vicioso da pobreza. E como veremos nessa imagem, o retrato real da pobreza se traduz na incapacidade para o trabalho, não apenas na desigualdade econômica, que torna o indivíduo, agora sim, dependente das políticas de Estado. Podemos retratar esse círculo vicioso da pobreza a partir da seguinte lógica: sem dinheiro, não tenho educação e saúde. Sem educação, não tenho qualificação. Sem qualificação, não tenho trabalho. Sem trabalho, não tenho renda. E sem renda, me torno dependente do Estado. E como pensar a saída desse círculo vicioso? Pensar que é possível sair por livre iniciativa do indivíduo é a mesma coisa que a gente imaginar um indivíduo querendo sair de um afogamento se puxando pelos cabelos. Pois como isso é possível se na pobreza não há renda para as mínimas coisas? Como que a gente resolve isso? Entendemos que, para que o capitalismo cumpra a sua promessa de nos tornar indivíduos economicamente ativos, que não dependem do Estado nem de ninguém para poder sobreviver, o Estado precisa intervir em áreas fundamentais como educação, saúde e proteção ao trabalho. Sendo assim, podemos concluir que, sem que o Estado intervenha na formação do seu povo, para que ele alcance a autonomia financeira e a emancipação, a lógica da pobreza persiste, bem como a lógica da dependência em relação ao próprio Estado. Ou seja, é o próprio neoliberalismo que torna necessário programas de assistência social.
enquanto políticas públicas bem elaboradas têm o poder de emancipar financeiramente o povo do seu próprio Estado. Em 1917, o filósofo britânico Bertrand Russell foi proibido pelo Ministério da Guerra dos Estados Unidos de publicar uma obra intitulada Ideais Políticos. Nessa obra, ele analisa que o sistema capitalista impôs a escolha de um caminho errado pela humanidade. E por quê? Porque ele concentra as possibilidades de criação e de se viver uma vida plena nas mãos de poucas pessoas, conduzindo o restante da humanidade a trabalhos sem sentido e sem significado. Acompanhe esse trecho que vai aparecer na tela para você. As instituições, especialmente os sistemas econômicos, têm uma profunda influência na formação do caráter dos homens e mulheres. Elas podem incentivar a esperança e a ousadia ou a timidez e a busca de segurança. Podem abrir as mentes das pessoas para as grandes possibilidades ou fechá-las contra tudo, exceto o risco de uma infeliz obscuridade. E continua. Acompanhe mais uma vez na tela. O capitalismo moderno obriga a escolha da alternativa errada por parte de todos que não sejam heróicos ou excepcionalmente afortunados. O atual sistema econômico concentra toda a iniciativa em mãos de um pequeno número de homens muito ricos. Os que não são capitalistas têm, quase sempre, muito poucas opções uma vez escolhido o ofício ou profissão. Isso nos faz pensar então, qual seria a escolha da alternativa correta para o capitalismo? Seria dar poder para as pessoas, e isso quer dizer capacitá-las para desenvolver atividades humanas pelas quais elas vão poder viver do próprio trabalho, pois os sistemas econômicos possuem recursos suficientes para emancipar a humanidade do jugo da dependência do Estado. Dar poder às pessoas significa torná-las capazes de realizar atividades humanas pelas quais elas vão poder viver independentemente. Só que para que recursos sejam destinados para a criação das condições de desenvolvimento das pessoas, é preciso atribuir uma função social para a riqueza produzida em uma sociedade. Ou seja, ao contrário do que pregam os neoliberais, não se pode separar a iniciativa privada de uma sociedade do universo da política e deixá-la seguir livre, pois este é um caminho pelo qual a pobreza se constrói e o Estado se torna necessário, e não o contrário. Em um país profundamente desigual como o Brasil, no qual boa parte das pessoas não consegue atingir patamares mínimos de padrão de vida, cabe fazer o povo pobre responsável pela sua pobreza e deixá-los sozinhos para superá-la? Como, se não há dinheiro muitas vezes para o arroz, exigir que o filho faça uma faculdade particular e se qualifique para o trabalho? Portanto, se desejamos uma sociedade sem pobreza, a adoção do modelo neoliberal não nos serve, pois, como vimos pela explicação, ele conduz a uma lógica de perpetuação da pobreza. Ou seja, onde não existe nenhum Estado, há miséria e, como consequência, o assistencialismo de Estado. Onde o Estado existe, há trabalho e, como consequência, a autonomia, ou seja, uma fila menor na assistência social. Até nosso próximo encontro.